Olha, o Bispo Neto tem um da mesma família aqui, ó, irmão. É da mesma família mesmo, olha aí. Invicta. Estamos na mesma fiação. Nós vamos para cá, vamos abençoar a vida do homem de Deus. Pai, obrigado. Obrigado porque eu sei que o teu filho já está em tuas mãos. Obrigado porque, Senhor Deus, o Senhor é aquele que estabelece o tempo e os propósitos. E o teu filho está aqui hoje, Senhor, que ele seja a resposta para nossas vidas e que a palavra que o Senhor colocou no seu coração venha falar aos nossos corações de uma forma extremamente poderosa. No nome de Jesus. Amém. É esse o microfone aqui? É esse? Amém. Amém, bispo. A paz, igreja. A paz, igreja. Glória a Deus. É um prazer muito grande poder estar mais uma vez aqui visitando essa família. Estamos de férias, domingo vou estar aí com a criançada, com a minha esposa, com meus sobrinhos, né? Uma glória poder estar aqui. E eu quero trazer essa palavra porque eu creio que esse ambiente é um ambiente profético e nós não vivemos, queridos, por informação, nós vivemos por revelação. E a partir do momento que nós passamos a viver por revelação, então a nossa mente ela é transformada. Quando vivemos em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos aqui querem experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus? Queridos, experimentar isso é algo poderoso, mas poucos são aqueles que estão experimentando dessa realidade. E essa realidade poucos experimentam. Por quê? Porque às vezes pensam que Deus vai fazer o milagre fora, mas muitas das vezes o milagre que você precisa nessa noite é dentro de você. Às vezes a gente está preocupado, eu quero casar, eu quero que o Senhor me dê uma empresa, eu quero que o Senhor me faça alcançar isso, mas às vezes existem milagres que você precisa permitir que o Espírito Santo nessa noite comece a tratar você de dentro para fora, porque eu creio que esse ano, queridos, quem pode dizer, bispo? Ih, Jesus, desse jeito, fala, bispo, esse ano será o melhor ano da minha vida. Quantos creem nisso de verdade? E por que o senhor está dizendo isso, bispo? Abre a sua Bíblia, queridos, vamos para a palavra. Essa aqui é a maior revelação que nós temos, e o Senhor vai trazer hoje de uma maneira poderosa essa direção para as nossas vidas, inclusive para mim. Livro de Eclesiastes 8:5. Coloca aí pela King James. Quem tiver com a King James atualizada, coloca aí. Glória a Deus. Diz assim, ó: assim, quem sabe obedecer suas ordens, não que sofrerá punição alguma. Porquanto o coração sábio, o coração o que, gente? Sábio, compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Olha só, existem pessoas que elas não sabem a melhor hora, a maneira certa de agir em relação a um problema que está enfrentando em casa, a uma situação que está enfrentando na empresa, a uma situação com o funcionário, uma situação com o marido, uma situação com o filho. E por não saber compreender a maneira certa de agir para aquele momento, acaba enfiando os pés pelas mãos. Aquilo que possivelmente poderia ser uma grande vitória, um grande milagre, uma grande bênção na vida dela, acaba se tornando até uma maldição. Porque era hora de ficar calada, ela foi lá e o que? Falou. Era hora dela dar um abraço, e ela foi lá e se escondeu. Era hora dela pedir perdão naquele momento, e ela não perdoou. E como conseguir isso, bispo? Olha o que ele vai dizer, vamos lá. Entretanto, versículo 6, vamos lá. Pois há uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz o quê? Precipitar. Fala para o irmão que está do teu lado, não seja precipitado, pelo amor de Deus, meu irmão. Não se precipite. Há momentos que você precisa entender que é hora de orar, que é hora de esperar, é hora de pedir direção para quem? Para Deus. Mas o sofrimento, a situação que ela está vivendo, acaba levando uma precipitação. Por isso o Senhor nos convida nessa noite, meu irmão, a pararmos para ouvirmos a voz de quem? A voz de quem, pessoal? A voz de Deus.
E hoje muitas pessoas estão acabando vivendo não por revelação, mas estão vivendo por informação. Informação. Ah, mas o PT, mas o Lula, mais não sei o quê, mais o país, mais tantas coisas, meu irmão, que vão atrapalhando você e que vão minando a sua fé. Não permita que a sua fé ela seja minada. A Bíblia, quando fala resiste ao mal e ele fugirá de vós, adivinha onde é essa resistência? Aonde? Você acha que resistir o diabo é você ficar medindo força com ele? Essa resistência é aqui, meu irmão. O maior lugar de combate é na sua mente. Há muitos pastores, há muitos membros, há muitos irmãos que servem ao Senhor, que estão sendo bombardeados na sua mente. E por não saberem resistir ao mal. E como é que eu resisto, bispo? A palavra. Como é que Jesus resistiu Satanás? Usando do quê? Da palavra. A palavra ela tem que estar nos seus lábios, queridos, todos os dias. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. A palavra tem que estar nos seus lábios, não é só no coração, ela tem que estar nos seus lábios. Você tem que pôr ela para fora. Porque quando você põe ela para fora, sua mente ela é reconfigurada em Cristo. Diga glória a Deus, queridos. A sua fé se torna uma fé inabalável. E quando o bispo fez esse convite para mim, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar, Jesus? E o Senhor falou, fala sobre ladrões da alegria. Eu falei, alegria. Alegria. Meu irmão, tem muitas pessoas que têm deixado as informações entrarem de uma maneira tão poderosa dentro de si. E os ladrões da alegria estão roubando a fé genuína de dentro do seu coração. Alegria de servir, alegria de vir para um culto como esse. Quem está comigo aqui, está dando para entender sim ou não? Alegria de estar em comunhão com os irmãos. E a pessoa vai permitindo que a tristeza que vem do inferno, do diabo, venha abraçá-la, venha envolvê-la. Veja que Paulo e Silas, mesmo diante de um cenário onde eles estavam apanhando a noite inteira, eles resolveram se vestir de vestes de alegria, ao invés de um espírito angustiado. Quantos nessa noite estão aqui e querem se vestir dessas vestes de alegria na sua vida? Bispo, eu quero. Quando a Bíblia diz que o Senhor vai nos trazer um óleo de alegria, né? Nos ungir com este óleo de alegria, que vai nos trazer essas vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Eu entendo uma coisa, queridos. Quem aqui se vestiu para vir aqui hoje? Quem escolheu aqui suas vestimentas? Tem cara que é enjoado, né? Vai lá, bota essa aqui, amor, tá bom? Não, meu amor tá pior que a mulher. A mulher para sair de casa, ela tem que mostrar para mim primeiro a roupa. E aí, gostou, amor? Tá bom? Falei, tá legal. Você escolhe uma veste. Só que todos os dias, entenda bem o que o Espírito Santo quer falar. Você precisa fazer uma escolha. Qual é o tipo de veste que você está se vestindo todos os dias quando você sai de casa? Tem lá as vestes, você vai lá no cabide. Só que existe uma veste, queridos, que nós temos que nos vestir todos os dias. Vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Você não pode viver mais com um espírito angustiado. Deus ele está derramando um óleo de alegria sobre a sua cabeça nessa noite de hoje. Quem crê nisso? Bispo, eu creio nisso. Um óleo de alegria. Quando você sair de casa, você vai fazer uma escolha, ainda que o cenário não esteja bom. Como Paulo e Silas, o cenário não estava bom. Eles escolheram, vamos louvar, vamos adorar, vamos orar. Só que qual foi o resultado de quando Paulo e Silas começaram a orar, começaram a adorar? Qual foi o cenário? Qual foi o resultado disso, bispo? A Bíblia fala que houve um terremoto que sacudiu os alicerces daquela prisão. E eles foram o quê? Soltos. Só que o maior propósito daquilo não era a soltura deles. Era toda a família daquele homem que estava ali, do carcereiro, fossem salvos. Diga glória a Deus. Ele foi salvo e toda a família foi o quê? Foi salva. Nós precisamos escolher essas vestes hoje.
Porque às vezes você está sendo bombardeado com muita tristeza, bombardeado com muitas situações que estão ocorrendo dentro da tua casa. E a escolha é sua, meu querido. Há muita gente servindo a Deus vivendo depressivo. Há muita gente servindo a Deus como vivendo apenas sobre informações. Pergunta para o irmão, aonde está a sua fé? Pergunta aí, aonde está a sua fé? E uma palavra que nos direciona a isso, e eu quero trazer aqui, vou pegar na Bíblia também aqui, né? Vamos lá, glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 49, queridos. Olha como Jesus trata a informação que vem até Jairo. Meu Deus do céu. Lucas 8, 49 ao 55, estou aqui pela King James. Fala assim, ó. Falava ele ainda quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando, tua filha já está o quê? Eita, já pensou, meu querido? Chegar assim, a tua filha morreu. Teu casamento morreu. Tua empresa morreu. Tua saúde disseram que não tem mais jeito. Foi desenganado pela medicina. Ou seja, já não tem mais jeito. Quantos estão entendendo o que o Espírito Santo está querendo falar aqui hoje? Você está entendendo sim ou não? Só que olha a atitude de Jesus diante dessa situação. Não adianta mais o quê? Incomodar o mestre. Você sabia que tem pessoas que carregam dentro dela? Ah, já nem vou mais orar, já orei tantas vezes. Ah, nem vou mais para a igreja, fui tantas vezes, como se ela viesse para a igreja só para buscar milagre. Você não está aqui para buscar milagre não, meu irmão. Você está aqui para ter comunhão com Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. E se tem uma coisa que você tem que guardar até o fim da sua vida, até a volta de Cristo, é guardar a sua fé. Paulo disse, combati um bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Fala para o irmão que está do outro lado, guarda a sua fé, meu irmão. Não deixe os ladrões da alegria roubar a sua fé. Não viva por informação, viva por revelação. E a revelação é algo que o Senhor vai te mostrar daquilo que já está para acontecer, e já está acontecendo. Seus olhos não estão vendo, mas nós não vivemos, meu irmão, guiados pelo que ouvimos, pelo que vemos e nem pelo que sentimos. Eu sou guiado por uma fé, por uma certeza, por uma convicção. Tem muito irmão, bispo, que vem para a igreja querendo sentir. Eu vou sentir um arrepio. Não senti nada hoje na igreja. O bispo não falou comigo. Eu não senti nada. Meu irmão, não preciso sentir, eu preciso crer. E por que eu creio? Porque o Senhor Jesus já disse que se 2 ou mais pessoas estivessem reunidas no nome dEle, ali Ele estaria presente. E eu creio que Ele está presente e que eu não saio desta casa hoje da mesma forma que eu cheguei. Diga glória a Deus. Eu não saio. Há algo que está sendo liberado nessa noite sobre a tua vida, queridos. Eu estava em São Paulo ministrando uma palavra, ministrando um culto, e uma irmã, na hora que eu falei sobre a palavra de Deus e eu direcionei algo profético, ela falou, recebi, bispo, naquele dia. E ela foi fazer o exame. E o câncer saiu, querido. O câncer saiu. Mas ela falou, bispo, eu recebi. Na hora que o Senhor disse, receba a tua cura. Ela falou, eu levantei a mão. E eu peguei, e eu abracei. E eu disse, eu estou curada. E sabe qual é o problema às vezes na igreja, meu irmão? A gente faz o culto, a gente está aqui orando, a gente está buscando, o bispo está aqui a pastora orando. Tem pessoas que não se movem, que não reagem àquilo que o Espírito Santo está entregando em um culto, em um ambiente profético como esse. Eu preciso reagir, e às vezes a reação é só um amém que você precisa dar. Quando você diz amém, eu recebo, eu tomo posse. Mas você não vem como espectador. Você não vem para um culto como se você estivesse fazendo um passeio no shopping. Você vem de fato para cultuar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Você diz, eu vou tocar na orla da sua veste. Eu vou tocar, nem que seja com um louvor, que seja no momento da oferta. Eu vou tocar, eu vou fazer algo, eu vou me mover. E esse mover, meu irmão, diga assim, toda ação tem uma reação.
Como você tem agido diante das circunstâncias da sua vida? Qual tem sido a sua atitude? Qual a resposta que você tem dado para as situações que você está vivendo? E que talvez você está esperando acontecer algo. A Bíblia fala de um homem que ele estava aleijado 38 anos ali, esperando que alguém levasse ele para onde? Para onde, gente? Para o tanque. Quantos anos? 30. Você sabe o que é o cara viver 38 anos, aquele sofrimento, queridos? Tem gente que está vivendo há 10 anos numa situação desgraçada, desculpa falar. Está vivendo uma situação de humilhação. Só que sabe qual a resposta que aquele cara vai dar para Jesus? Quando Jesus pergunta assim, sabe qual a pergunta que Jesus fez? Você quer ser curado? O que Jesus perguntou para ele? Você quer ser curado? E qual foi a resposta dele? Eu não tenho com que ninguém me coloque, Jesus. Eu estou aqui 38 anos, rapaz, Jesus não perguntou, não era para ele dar desculpa. A única coisa que Jesus perguntou foi o quê? Você quer ser? Qual era a resposta dele? Sim, eu quero. Só que sabe o que ele falou? Mas não tem ninguém que me coloque no tanque. Mas não tem ninguém que olha por mim. Mas eu sou um coitadinho. Quem está comigo aqui, meu irmão? Fala para o irmão que está do teu lado, para de se vitimizar. Fala aí, para de se vitimizar, rapaz. Para de ficar, sabe, se lamentando. Para de ficar olhando para leite derramado. É tempo de você falar, Senhor, eu quero. Porque é uma pergunta do Espírito para você nessa noite. Você quer ser curado? É simples, meu irmão. Eu vou dormir no monte. Eu vou ficar 40 horas de jejum. Não estou dizendo que você não pode subir o monte. Não estou dizendo que você não possa jejuar. Pelo contrário, tem que jejuar mesmo. Só que existem acessos que o Senhor está querendo que você acesse. E você está fazendo, sabe, isso de algo muito complicado. E as coisas de Deus são tão simples, querido. Você não faz ideia. No momento que eu estou pregando aqui, você não faz ideia o tanto de anjo que está aqui. Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua, assim na terra como é no céu. Quantos creem que há um reino que tem governado a tua vida e esse ambiente? Há um reino. Esse reino é tão poderoso que quando o profeta ele estava em uma situação ali junto com um rapaz, e o rapaz olha para fora e vê um exército inteiro se movendo contra eles. E Eliseu diz assim: eu vou orar por você, filho. Feche os seus olhos, para você não ficar mais desesperado. E aí quando o profeta ora nos olhos dele, ele diz: agora olha lá para fora. E o que ele vê? Um exército, carros de fogo. Ele vê um exército numeroso. E sabe qual é a palavra disso? Maior é o que está conosco do que tudo que está lá fora. Maior é o que está conosco. Ou seja, nós não vivemos por informação e nem vivemos pelo que os nossos olhos veem e nem pelos que nossos ouvidos ouvem. Nós vivemos por revelação. Quantos creem que nessa noite Deus está abrindo seus olhos espirituais e te revelando coisas que você já está vendo como vai ser o final desse ano? Quem já está vendo como vai ser o final desse ano, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Eu já estou vendo, a Bíblia diz: assim como pensei, assim sucederá. E como determineis, assim se efetuará. O que é que você tem determinado? Ou você só está se lamentando? Pare aonde, meu irmão? Pare aonde? Hein? 49. 50 agora, gente, olha aí. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas. Tão somente o quê? Irmãos, estão precisando ouvir essa palavra aqui hoje, querido. Não temas. Tão somente, bispo, mas o médico disse que eu estou com câncer. Eu passei por uma situação um tempo atrás com minha filha. Ela pegou 3 meningites. Ela perdeu o movimento das mãos. A meningite estava contraindo o cérebro dela. E eu falava: Senhor, eu vou pregar a tua palavra desse jeito. As pessoas pedindo cura, e eu orava por cura, e minha filha doente. 3 vezes meningite, meu irmão. Ela ficou internada.
E a internação dela foi tão complicada que a menina da mesma idade dela, na época ela tinha uns 5 anos, morreu. E eu vi os gritos daquela mãe. E um dia minha filha, lá na UTI, ela disse assim: papai, ora por mim. Eu falei: filha, vamos orar. Eu já não aguentava mais, querido. Estava aquilo me corroendo, só que eu cria na palavra do Senhor. Eu falei: Senhor, ela é tua. Eu confio no Senhor. E aí eu falei assim: filha, você vai orar. Ora. E ela começou a orar pelas pessoas doentes, ela começou a orar pelas crianças. E na hora que ela começou a orar, queridos, a mão dela começou a voltar. E ela falava: vou subir. Ela falava: vou descer. A cabeça dela, as palavras já confundiam, já não conseguia mais. Ela não conseguia pegar um copo com água. E ela começou a falar perfeitamente, meu irmão. O que eu quero dizer diante dessa situação é que às vezes nós estamos passando por tantas situações e que a gente fala assim: como resolver essa situação? Deus está mandando dizer para você nessa noite: continue, permaneça, não retroceda, não acuda a tais palavras. O médico dizia: não tem volta, ela não tem como mais viver normal, ela vai ou ficar aleijada ou ela vai ter essas deficiências. A meningite está pressionando o cérebro dela. Mas esse foi o resultado? Não. O resultado é que minha filha é perfeita, a saúde perfeita. E é o que o Senhor está dizendo hoje para você. Diga a glória a Deus, querida. Crê somente, não temas, não viva por informação. Mas isso, meu filho disse que me odeia, meu marido disse que não volta mais para casa. Eu não sei qual situação você está enfrentando, mas eu sei que há uma palavra de Deus liberada para você nessa noite, dizendo: não temas, crê somente. Crê somente. Continua crendo. Continue caminhando, continue vindo na igreja, continue orando, continue sendo fiel, continue permanecendo. Porque o milagre já está sendo gerado. E o menino vai nascer. Quem crê que vai nascer, meu irmão? Tem gente que já está sentindo já as contrações. Quantos crê que já está contraindo já? Bicho, já está contraindo já. Está acontecendo, tá? Eu já estou vendo, já estou sentindo. Está acontecendo. Glória a Deus, e é assim que nós vivemos, querido. Continuando, ele diz: enquanto isso, grande comoção, é isso? 51, assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro e João, Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Você vê que Jesus não andava com qualquer um, meu irmão. Tem situações que você tem que fechar as portas para algumas pessoas. Você sabia disso, sim ou não? Sabe o que eu aprendo com isso aqui, meu irmão? Tem pessoas que têm que andar com você, mas tem outras, em determinadas situações que você está vivendo, que você não pode dividir com elas. Não pode. Você tem que andar com gente de fé. Gente que não vai por cal na sua fé. Por isso Jesus chama quem? Pedro, João e Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disso, Jesus os encorajou. Jesus o quê, pessoal? Não. Cara, é loucura isso. Imagina, todo mundo chorando, a menina morta. Aí Jesus fala assim: gente, não chora não. Para de chorar. É loucura, não é assim ou não? Tem irmãos que estão aqui chorando leite derramado, meu irmão. Deus está falando: para de chorar. Situações que estão levando você a uma tristeza extrema. Tem irmãos que estão até depressivos já. E Deus está dizendo: para de chorar, não chore. Primeiro Jesus o encorajou. Quem crê que há um encorajamento hoje aqui para a tua vida? Você crê nisso, sim ou não? Há um encorajamento, Deus está te encorajando. Deus está fazendo com que você não ouça informações que estão paralisando a sua fé, que estão paralisando a sua vida, que estão levando você a ser uma pessoa que só acredita. Não seja um Tomé, meu irmão, que precisa ver para crer. Mas bem-aventurado é aqueles que não precisaram ver para crer. Diga glória a Deus. Tenha bem-aventurados nessa igreja aqui, meu irmão. Cadê os bem-aventurados aqui? Glória a Deus, irmão. Eu não vou precisar ver, bispo, para crer. Eu já estou vendo.
pelos olhos da fé já está acontecendo. Pelos olhos da fé não está morto. Não está morto. Não está morto. Diga glória a Deus. Olha o que diz. E muitos zombavam dele, pois tinham certeza de que ela estava morta. Entretanto, ele tomou pela mão e em voz alta lhe ordenou: menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou e no mesmo momento ela se levantou e ele mandou que lhe dessem algo para comer. Feche os seus olhos, ainda diante dessa palavra. Existem situações que nessa noite o Espírito Santo tem nos direcionado, que precisa retornar para a tua vida. Ela retornou, o Espírito retornou, queridos. Existem áreas da tua vida que estão mortas e com os olhos fechados, em espírito, o Senhor te leva para esse lugar. Um lugar de choro, um lugar de morte espiritual. Um lugar que o cenário talvez tenha sido de tristeza na tua vida. Mas eu quero que você, diante dessa palavra que nos governa aqui, é uma palavra sendo liberada nesse ambiente profético, querido. Eu quero que você comece a orar agora, nessa palavra, dizendo: Senhor, o teu Espírito sopra lá, Senhor. E eu declaro retorno. Coisas que foram embora da minha vida, o Senhor retornando. Coisas que estavam mortas, o Senhor retornando à vida. Situações que no coração do meu filho, da minha esposa, do meu casamento, situações financeiras, situações espirituais, situações que eu estava vivendo, mas que nesta noite, em nome de Jesus, estão retornando. O Senhor está trazendo de volta a vida para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Ele, queridos, bem forte. Isso, bem forte para Ele. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos, queridos, preste atenção, silenciar vozes que têm nos adoecido. Vozes que estão nos adoecendo ao longo dos anos. Que estão nos tornando pessoas frágeis, fracas diante de situações. Quantos creem que estão saindo dessa noite aqui com tampões espirituais nos seus ouvidos? Para que você ouça somente aquilo que o Espírito está direcionando você. Eu vejo o Espírito Santo impedindo, naquele momento Jesus impedindo que Jairo desse atenção às notícias. Jesus estava falando: não ouça, Jairo, olha para mim, crê somente. Jairo, fica aqui, não escuta não escuta, Jairo. Olha Jesus protegendo Jairo, meu irmão, aquelas notícias. Nós precisamos entender que existem ladrões, meu irmão, da alegria, que estão tentando roubar a nossa fé, que estão tentando roubar a alegria que um dia reinou dentro de nós. Fala para o irmão que está do teu lado: não fique triste por nada. Fala aí: não fique triste por nada. Aleluia. Josué 1:8, coloca aí na tela. Josué, ele foi instruído aqui pelo Senhor, querido, de manter a palavra e não os problemas na sua boca. Fala assim: eu não vou manter palavras de derrotas nos meus lábios, mas a palavra viva do meu Senhor em ação. A palavra falada, a palavra, o rema, essa palavra tem vida, queridos. Diga glória a Deus. Essa palavra tem vida. E olha o que a gente vai ver aqui, gente. Josué 1:8. Fala pro irmão que está do teu lado: não dorme não, meu irmão. Fala aí: não dorme não, pelo amor de Deus. Nessas horas o diabo fica até fazendo cafuné. Não dorme, miserável, dorme aí. Não, meu irmão, está amarrado isso aí. Está amarrado isso aí, meu irmão. Ou seja, é hora de você abrir os olhos e falar assim: o que o Espírito Santo está querendo falar comigo nessa noite? Eu quero mais, eu quero receber mais do Senhor. Amém, querido? Então olha que coisa forte aqui, olha aí. Não cesse de quê? Josué 1:8. Não cesse de quê? Está pela King James aí, meu irmão? Vem pela King James aí, atualizada. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhais o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está o quê? Escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido.
Meu Deus do céu. Então eu preciso entender, irmão, que Josué ele foi instruído pelo Senhor a manter a palavra e não os problemas em sua boca e em sua mente. Eu preciso falar. Eu preciso expor a palavra dentro da minha casa. Eu preciso levar a palavra para meus filhos. Eu preciso levar a palavra para o meu casamento. Quem está comigo aqui, queridos? Fala para o irmão que está do teu lado, é a palavra que vai salvar a tua vida. Fala aí, é a palavra que vai salvar a tua vida. Porque a fé vem pelo quê? Pelo quê, meu irmão? Ouvir. O que você está ouvindo? Meu irmão, começa a falar a palavra dentro de casa. Se você não sabe muitos versículos, fala os versículos que são comuns. Senhor é meu pastor e nada o quê? Mas só que essa palavra, talvez você não entenda no momento, mas ela vai criando uma profundidade, ela vai criando uma força tão grande. E você vai declarando, e você vai falando, e você vai falando, e você vai falando. Quando você começa a entender que aquela palavra, ela é um alimento para o teu espírito. Você se torna forte. Você não se torna uma pessoa abatida. Esses dias eu vim para Brasília, mês passado. E eu estava repleto de muito problema, resolvendo, minha família aqui, resolvendo, a gente estava mexendo com construção, e correria, aquela confusão. E eu fiquei 5 dias, a oração que eu fazia, bispo, era assim, eu cheguei, Senhor, parecia a reza que meu avô me ensinou. Quem já ouviu essa reza? Com Deus eu me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus, Divino Espírito Santo. Meu avô me ensinou assim, eu falei, Senhor, abençoa o dia, abençoa, Pai, a minha família, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Dormia orando, tão cansado que eu estava. E 5 dias nessa condição, eu falei, meu Deus, eu estou perturbado, não é possível. Angustiado e triste. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Eu falei, mãe, me deixa no quartinho aqui, quartinho pequenininho. Eu falei, deixa nesse quartinho aqui, eu vou ficar aqui orando. 10 da noite, eu fiquei até 2 da manhã orando, meu irmão, e adorando, e falando em línguas, e lendo a palavra, e rindo, e buscando. Meu irmão, o outro dia para mim foi outra coisa. Outra coisa. As coisas se resolveram, as coisas aconteceram, eu estava num estado tão maravilhoso. E porque eu estava em São Paulo a gente não para com o bispo aqui, é oração, é reunião, é viajando para cá, é indo para lá, trazendo a palavra, é cuidando de gente, você está nativo. Agora quando você para de estar nesse ambiente, você entra num ambiente que talvez eu não estava acostumado a estar há muito tempo. Eu senti na hora, meu irmão, na hora, a falta de me colocar em oração, em buscar. Por isso, quando eu venho para Brasília, meu irmão, aqui é o lugar que fui acolhido pela família, pelo bispo, por essa família que é maravilhosa. Glória a Deus, que Deus abençoe esta casa, abençoe este ambiente, porque nós buscamos também nos sustentar. E na medida que nós estamos servindo os irmãos aqui hoje, nós estamos recebendo. Porque mais bem-aventurado é aquele que dá, do que aquele que recebe. Então eu estou sendo muito bem-aventurado aqui, bispo. Glória a Deus, porque a gente está dando, meu irmão, e a gente está recebendo o Espírito aqui também. Glória a Deus. Então, que você saia daqui hoje, meu irmão, entendendo que esse lugar de acesso que o Senhor está te colocando é um lugar aonde você precisa guardar a sua fé. E qual é o termômetro disso, bispo? É quando você percebe que você não está feliz. É quando você percebe que você não está alegre. Ô, bispo, quer dizer então que o senhor está todo dia alegre? Claro que não, meu irmão. A gente passa por luta, a gente passa por problema, mas a Bíblia fala que a tristeza pode durar a noite inteira. Logo o quê? Ao amanhecer vem o quê? A alegria. Só que tem gente que essa alegria já está demorando demais, meu irmão. Já está 1 mês, 1 ano, e a pessoa continua carrancuda, bicuda, continua mal-humorada, continua, sabe, azeda. Quem não aceita isso na sua vida, fala, está amarrado em nome de Jesus. Quem não aceita isso, meu irmão, pelo amor de Deus. Tem gente que não dá um bom dia para o irmão. Tem gente que não dá um sorriso. Quanto tempo que você não sorri? Quanto tempo que você não se alegra? Amém, gente? Amém, gente? Isaías 12:3 diz assim, ó. Com o coração repleto de quê? Alegria. Fazer o quê, gente? Tirareis o quê, gente? Água pura. Eita glória. Das fontes da salvação. Existe uma fonte jorrando aqui, meu irmão. Desde a hora que você entrou nesse culto, há uma fonte jorrando. Mas como é que você entrou aqui hoje? Como você chegou aqui hoje? Ah, bispo, cheguei aqui tão mal.
Mas o Espírito Santo está te fazendo um convite para você pegar a veste de alegria agora e começar a sair desse culto hoje. Quando você chegar em casa, você vai chegar diferente. O ambiente da tua casa vai mudar. O ambiente da tua empresa vai mudar. O ambiente que você estiver vai mudar. Porque você mudou as suas vestes. Você mudou as suas vestes. O ambiente começa a mudar. Paulo e Silas estavam do mesmo jeito. O ambiente mudou quando ele buscou as vestes de alegria. Estava uma situação em São Paulo, 2 anos atrás, meu irmão, que eu estava passando uma luta muito grande financeira, bispo. E é normal a gente ficar como? Triste, amargurado. E aí, aconteceu que eu não estava com dinheiro nem para comprar comida para casa, meu irmão. Há uns 2 anos atrás eu estava nessa condição. Eu falei, meu Deus do céu, poxa, eu sirvo o Senhor, larguei tudo, larguei empresa, minha esposa largou a advocacia, largamos escritório, largamos tudo para te servir, para viver assim. E aquilo, meu irmão, se tem uma coisa que mata crente é ficar com fome, meu irmão. O crente é bicho que come, meu irmão, tu é doido. E meu irmão, eu estava ali numa situação, minha irmã, minhas filhas querendo comprar o todinho, danoninho, as coisas. Eu falei, meu Deus, que da situação, eu angustiado. Aí, um aluguel daqui de Brasília, eu fui lá, caiu na minha conta. Foi 1.200, outro, uns 3.000. Eu fiquei feliz da vida, falei, vamos pro mercado, meu. Vamos pro mercado. Aí cheguei no mercado, peguei o carrinho, né? Lá no prédio tem aquele carrinho de deficiente, né? A cadeira de deficiente. Aí minha filha sentou na cadeirinha, quando a gente chegou com as compras, né? Tava lá enchendo o carrinho, ela começou a descer com um carrinho, com a cadeira de rodas. Cara, quando ela desceu com a cadeira de rodas, perto do elevador, o Espírito Santo falou assim, tá vendo? Era para ela estar assim, numa cadeira de roda. Meu irmão, você não tem noção como eu chorei. E ela, o que foi, papai? E eu em pranto, minha esposa em pranto também, que Deus, o Espírito Santo falou com ela também na hora. E eu chorei, meu irmão. Sabe o que aconteceu? Meu problema, minha tristeza foi embora. Trazer à memória o que te traz esperança. Traga à memória o que te traz esperança. O Senhor está dizendo, eu curei e eu vou continuar fazendo obras que nem olhos humanos ninguém nunca viu e jamais penetrou em coração humano o que eu tenho feito para aqueles que me amam. Deus tem coisas grandes para fazer, queridos, que entende que Deus já está fazendo. Então não há motivo de você ser uma mulher ou um homem triste. Quantos milagres Deus já fez na sua vida. Tem gente aqui, se a gente fosse fazer um podcast aqui, meu irmão, rapaz, vai ter tanta história para contar, tanta coisa para falar. É ou não é, sim ou não? Então lembre-se do que o Senhor fez e do que Ele vai continuar fazendo, porque Ele não mudou. Ele não mudou. Diga glória a Deus. Bispo, e se eu não servir a Deus com alegria, qual é a consequência disso? Vocês estão preparados, meu irmão? Estão ou não estão? Fala pro irmão, bota o cinto de segurança aí, bota aí, meu irmão, bota o cinto de segurança aí, que senão você vai embora agora, vai ficar chateado comigo, fala, nunca mais eu venho aqui, meu irmão. Olha essa palavra, meu irmão. Eu já termino. Deuteronômio 28, 47. Eita Jesus, olha só. Considerando que não quiseste obedecer e servir ao Senhor teu Deus com o que, gente? E bondade de coração, na abundância de tudo que Ele proveu para o teu usufruto. Meu irmão, você fala para o irmão que está do teu lado, você tem tudo que você precisa para ser a pessoa mais feliz desse mundo. Talvez você fale, bispo, eu não tenho aí uma passagem para ir para a Disney ainda, não tenho uma passagem para ir para a França, eu queria tanto ir para a França. Mas eu posso dizer, para o teu usufruto, meu irmão, Deus não tem deixado faltar nada para você. Nada. Isso aí é, como é que eu posso falar, bispo? Me ajuda aí, gente. Ir para Disney, isso é o quê? É o quê, gente? Posso falar? Luxo, não é. São coisas assim que vai acontecer, Deus vai te dar, vai, mas. Ajuda aí, gente, pelo amor de Deus. Isso, obrigado. Não são as coisas necessárias para viver. O necessário, o suficiente para você ser a pessoa mais feliz desse mundo, você já tem dentro de você. Só que tem gente que nunca está o quê? Satisfeito. Ela sempre quer mais.
E é o ativismo, essa situação, posso falar, gente? É uma desgraça ter entrar dentro da igreja. O ativismo, a pessoa quer sempre fazer mais, sempre quer mais. Sabe, essa coisa de querer fazer, ela não para, a mente sempre está mais. E às vezes ela está na igreja e acha que Deus vai receber ela se ela fizer mais ainda no culto. Não é isso, meu irmão. É o teu relacionamento com Deus, é a tua vida com o Senhor que está em jogo, meu irmão. Quem está comigo? Tem muita gente, bispo, que sobe no altar para fazer a obra de Deus sem Deus. Tem muita gente servindo Deus sem Deus. Tem muita gente. Por quê? Porque é isso aqui, ó. Ela não serve a Deus com alegria. Na abundância de tudo que Ele proveu para o teu usufruto. Olha o 48. Então, servirás o teu? Eita, Jesus. Aí a palavra ficou pesada agora, hein, meu irmão? O inimigo que o Eterno enviará. Quem que vai enviar? É o Satanás? Quem vai enviar? O próprio Deus vai enviar, meu irmão. Olha só, trazendo fome, sede, nudez, falta de absolutamente tudo. E o adversário ainda colocará um jugo de ferro sobre o teu pescoço até exterminar-te. Quero trazer essa palavra aqui para causar dentro da gente, meu irmão, temor. Para que a gente entenda que para o nosso usufruto, o Senhor, meu irmão, não tem deixado faltar absolutamente nada. O maná era suficiente para que o povo se mantesse vivo até a terra prometida. O maná era o que, gente? Era o que? Suficiente. Ali tinha vitamina A, vitamina B, vitamina C. Meu irmão, tinha tudo. Aquele maná tinha tudo para manter eles vivos. Só que o povo ficou como? Enjoado do maná. Você sabia que tem gente que fica enjoada? Ela vem para o culto, ela fala assim, toda vez é a mesma coisa. Só que o que você tem recebido aqui, meu irmão, é suficiente para salvar a tua alma. O que você recebe aqui é suficiente para mudar a tua história. O que o povo pediu? O que o povo pediu? Hein? Carne, nós estamos enjoados de comer maná de manhã, maná de tarde, de noite, maná toda hora. A gente quer carne. O Senhor deu? Deu ou não deu? Mas todos foram destruídos. Tem coisas que a gente está pedindo para Deus, queridos, e Deus, pela nossa insistência, até vai nos dar. Mas aquilo ali vai ser a ruína da nossa vida. Porque a gente precisa entender o que é suficiente para nós. Nós precisamos entender que nós não precisamos de absolutamente nada. Nós já temos tudo que nós precisamos para nos tornar as pessoas mais felizes desse mundo. E tem gente que está aí, não concordo não. Está faltando aqui, está faltando aqui, está faltando a minha viagem para Disney. Meu irmão, louve ao Senhor, se alegre. Porque grandes coisas o Senhor ainda fará na sua vida. E o maior de todas elas é o dia que nós nos encontraremos com Ele. E os que têm mãos limpas e um coração puro, estes verão o Senhor. Fique de pé, para parecer que está acabando, né? Feche os seus olhos. Deixa eu fazer uma oração, vou entregar aqui já para os irmãos, mas vou pedir até para os irmãos já aqui do louvor. Mas eu queria que diante desse ambiente, queridos, que você não venha se queixar sem motivo. Porque Deus vai acabar te dando um motivo para você se queixar de verdade. Feche os seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos que essa palavra de hoje crie dentro de nós, Senhor, um temor. A gente vê que o povo reclamou ali, Pai, sem um verdadeiro motivo. E por isso Deus lhe deu um motivo real para se lamentar. Espírito Santo de Deus, que o Senhor levante homens aqui alegres, mulheres alegres, Pai. Pessoas que caminham debaixo de revelação e não de informação. Porque a gente percebe que até o céu se alegra por um pecador que se converte. A alegria no céu, o ambiente do céu é um ambiente de alegria. E o ambiente desse culto, Senhor, precisa ser um ambiente de alegria. Comece a trazer motivos para dentro de você, queridos, para você se alegrar, sabe? Eu vejo que eu passei por uma situação que o Senhor me deu motivo para me alegrar naquela hora.
O Senhor me lembrou de quem Ele era na minha vida, do que eu me tornei a partir do momento que eu aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. Ele é o provedor da minha casa, Ele é o que me sustenta, Ele é a minha rocha, aleluia. Então comece a declarar isso em oração, comece a declarar isso em oração agora, comece a falar, sabe, aquilo que de fato a tua mente estará sendo reposicionada nessa noite, para que você saia daqui com a mente transformada, sabe, para que você enxergue aquilo que os teus olhos naturais não conseguem enxergar. Somente aqueles que trazem os olhos da fé. Querido, se lamente. Pedro, ele ouviu o mestre. Ele foi o único cara dentro de um barco, diante de uma tempestade, de uma situação, que teve coragem de falar: se é o Senhor, então manda-me ter contigo, Senhor. E ele saiu do barco e ele foi andando, queridos. Ele poderia depois até estar com os discípulos ter zoado ele, dizendo: tu afundou, cara. E ele ter falado: mas eu tive coragem de sair do barco para viver milagres. Irmão, só vai ver milagres, queridos, quem sair do barco. Existem barcos que você está enfiado aí agora, meu irmão, que você precisa sair dessa noite para que você comece a provar de coisas extraordinárias que estão reservadas para você. Senhor, nós declaramos nesse ambiente, Pai, em nome de Jesus, o teu povo, Pai, se levantando, o teu povo, Pai, vivendo milagres através deste culto, através desta palavra. Senhor, reposiciona eles não de forma emocional, mas de forma espiritual. Deixa Deus te ajustar, meu irmão. Deixa o Espírito Santo te ajustar aí agora. Deixa o Espírito Santo te tocar aí agora. Isso, vai orando, não fica calado não. Vai orando, vai entendendo esse lugar. Vai abrindo a sua boca e trazendo as palavras que o Espírito coloca, para que você entenda que você não tem motivo de estar neste lugar que você mesmo se colocou. Há lugares que não foi Deus que te colocou. Há lugares que você foi para Ele, como Elias foi para dentro de uma caverna. E a resposta do Senhor, sabe qual foi depois do pão e da água que os anjos deram? Foi dizer: Elias, vai ter comigo no monte. Vai ter comigo, Elias. Queridos, talvez você não está tendo um lugar, sabe, de acesso ao Espírito. E é nesse lugar que o Senhor começa a tratar você. É nesse lugar que a tua fé vai sendo restaurada, vai sendo reposicionada. É nesse lugar que a tua fé, ela vai criando músculos espirituais, para que você então consiga enfrentar as tempestades, enfrentar o dia mau, enfrentar as circunstâncias. Aleluia, Senhor, Tu és fiel, Jesus. Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que opera. O Senhor é o Deus que faz e continuará fazendo